Fala aí, meus aprendedores. Beleza? Professor Tubarão aqui. Na aula de hoje, vamos aprender sobre permutações simples e fatorial de um número. Primeira coisa que devemos saber que permutar é o sinônimo de trocar, de embaralhar. Intuitivamente, nesses problemas de contagem da análise combinatória, a gente tem que associar permutação a trocar objeto de posição, certo? Trocar objeto de posição. Vamos fazer o primeiro exemplo aqui para entender melhor o que seria as permutações. Quantos são os anagramas da palavra cabo? O que é um anagrama? É uma transposição de letras, ou seja, é a permutação, porém para as palavras, para as letras. A palavra para o anagrama é cabo. 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 Então, o anagrama é o ato de permutar essas letras, ou seja, eu posso embaralhar elas, formando outras palavras, né? No caso aqui, a palavra não precisa ter sentido, a gente só vai contar quantas são as palavras, sendo que existem ou não, que eu posso montar com essas letras, no caso, essas 4 letras. Por exemplo, eu posso montar a palavra boca, com essas letras de cabo, né? A própria palavra cabo, eu posso montar também, cabo. Outras palavras, áquibo. Beleza, mas eu montando assim, eu vou demorar muito tempo, né? Como é que eu teria um jeito mais simples de averiguar quantas são as palavras que eu consigo montar, quantos anagramas eu consigo fazer com essas letras da palavra cabo? Repare que a palavra ela tem 4 letras, certo? Então eu vou colocar 4 espacinhos aqui. Cada espaço desse representa a letra. Primeira letra, segunda, terceira e quarta letra. Vamos observar o seguinte, que para essa primeira posição da letra, eu tenho quantas opções? Eu tenho C, A, B e O. Eu tenho 4 opções de letra, certo? Quando eu colocar a opção aqui, eu vou ter utilizado uma dessas letras, né? Vamos supor que eu utilizei o B, ok? Supondo que eu utilizei o B. Para a segunda posição, eu tenho apenas disponíveis 3 letras, né? Então, aqui seriam 3 letras. Vamos supor que eu utilizei o O. Para a terceira posição, como eu já utilizei essas duas, eu tenho apenas 2 opções disponíveis para essa posição aqui, né? Então, vamos supor que eu usei a letra C. E como só sobrou o A, eu só tenho uma opção de letra para essa posição, certo? Lembrando que aqui são as opções, não é exatamente essas escolhas aqui. Essas foram escolhas aleatórias para exemplificar para vocês. Então, o total de anagramas que eu consigo fazer com essas letras da palavra cabo, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24 palavras, 24 anagramas com as letras da palavra cabo. Agora vamos ver de uma forma mais ampla, né, uma forma mais geral. De quantas maneiras podemos ordenar N objetos diferentes? Então, qual é o número de agrupamentos ordenados que podemos obter com todos esses N elementos? Então, o primeiro aqui, eu tenho quantas opções para essa primeira casa, ordenar esses objetos? Se eu tenho N objetos, eu tenho N opções, certo? Se eu tiro um dele, tirei um objeto, quantos objetos eu vou ter? Se eu tinha N e tirei 1, eu tenho agora N menos 1 objetos. Da mesma forma, vou tirar mais um. Tirei mais um objeto. Quantos objetos eu tenho agora? N menos 2, porque já tirei 2 objetos, né? Se eu tirar mais um, se eu tirar esse cara aqui, quantos objetos eu vou ordenar agora? N menos 3 objetos eu tenho. E assim vai até você ir tirando todos os objetos. Fazendo esse processo, né, tirando todos os objetos, chega um momento que você vai ter, no caso aqui, eu vou agrupar esses 3 caras, né, eu tiro mais um, eu tenho só 2 objetos para essa posição, e para essa posição eu tenho apenas um objeto, certo? Aqui é contínuo. Então, esses agrupamentos ordenados recebem o nome de permutações simples, tá? E a simbologia é essa, ó, P de N. Então, P de permutação, N da quantidade de elementos. É um produtório aqui, tá? É um produto que você vai decaindo sempre 1. Observe, ó. P de N, que é a permutação de N elementos, é igual a N, que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2, que multiplica N menos 3, e assim até chegar 3, 2, 1. Tá? Então, você vai da quantidade que você tem até chegar no 1. Observe que foi dessa forma nesse exemplo. Você tinha 4 letras disponíveis, então 4 espaços.
Na primeira eu tenho 4 letras disponíveis, tirei uma letra que eu já utilizei. Na próxima espaço eu tenho apenas 3, depois eu tenho 2, depois eu tenho 1. Vou tirando até chegar no 1. Iniciei com a quantidade de letras que eu tenho disponíveis, finalizei com a única opção que eu tenho, né, que eu vou tirando as letras, tenho 4 letras, tiro uma, tenho 3, tiro outra, tenho 2, tiro outra, tenho 1, ok? Essas permutações, esse P de n, é também chamado de fatorial, tá? Que é esse símbolozinho aqui, uma exclamação. Então, para matemática, o fatorial é uma permutação simples, ok? Então, P de n, essa permutação de n elementos, também chamado de fatorial, do número natural n, e é indicado por n fatorial, certo? Então, P de n, que é a permutação de n elementos, pode ser escrito dessa simbologia aqui também. N fatorial, é a forma que se lê, tá? N fatorial ou fatorial de n. Tanto faz essas duas leituras. Que é a mesma coisa, que é n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica até 3, 2, 1, para o n sendo maior ou igual a 1, ok? Uma observação importante é que a gente considera o fatorial de 0 igual a 1, ok? Sempre lembrando disso. Isso aqui é fixo. Então, como a gente calcula esses fatoriais? Por exemplo, P de 5 é a mesma coisa que 5 fatorial. O que é o 5 fatorial? Inicia com ele 5 vezes, vai diminuindo 1 por 1. 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes 1. Inicia no valor de n, né, que é o 5 no nosso caso, e finaliza em 1. Sempre diminuindo 1 em 1 e sempre multiplicando. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então, permutação de 5 ou 5 fatorial, que é a mesma coisa, é 120. P de 8, permutação de 8, que é o mesmo que 8 fatorial, que é igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Humildemente, 40.320. Você pode ver que os fatoriais eles crescem muito rápido, né? Porque o fatorial de 9, o próximo, seria esse cara multiplicado por 9. Uma dica importante é que eu posso parar o fatorial a qualquer momento. Vamos supor, esse 4 fatorial. Se eu quisesse fazer assim, 4 vezes 3 e querer parar aqui. Então, você tem que colocar o fatorial, onde você parou. Por quê? Observa que esses dois lados aqui é igual, né? Por quê? Porque 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial. Por quê? Quem que é o 3 fatorial? Não é 3 vezes 2 vezes 1? Então não ficaria igual? Mesma forma aqui, ó. Se eu quisesse fazer 5 vezes 4 fatorial, e para aí, pode? Pode, está correto. Se eu quisesse fazer assim, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, tá certo, é a mesma coisa, tá? Porque o 3 fatorial carrega essa ideia que é 3 vezes 2 vezes 1, que estaria aqui, né? Ok? Então fica essa dica, que você pode parar o fatorial a qualquer momento que você quiser, beleza? Exemplo 1. Calcule quantos são os anagramas no item A da palavra perdão. Repare que a palavra perdão tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, eu tenho 6 coisas, né? 6 letras para permutar. Então, quantos seriam os anagramas dessa palavra? Como eu tenho 6 coisas aqui, né? 6 letras, isso aqui vai ser P de 6, ou 6 fatorial. Por quê? Pensando, carregando aquela ideia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. Para a primeira posição, eu tenho 6 opções de letra, qualquer uma dessas. Para essa posição, como eu já escolhi uma, por exemplo essa, eu tenho apenas 5 opções. Supondo que eu escolhi a letra E, para a próxima posição eu tenho 4 letras. E assim segue, né, esse raciocínio. 4, 3, 2 e 1. Essa ideia que a gente faz com os tracinhos de raciocínio é a mesma ideia que carrega aqui da permutação de 6 e 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720. Então, eu tenho 720 palavras, né, que eu posso formar, né, permutando essas letras da palavra perdão. Na letra B, ele pergunta quantos são os anagramas
da palavra perdão que elas se iniciam com P e terminam em O. Então, esse P e O, eles estão fixos. Então, a gente já sabe a posição desse P, que é a primeira letra, já sabemos a posição dessa letra O, que vai ser a última. Então, o que eu tenho para permutar? São as letras restantes, né? O E, o R, o D e o A. Então, visualmente, eu teria assim, o P está fixo, aí 1, 2, 3, 4, e a última é o O. Então, eu vou ter que permutar essas 4 letras entre P e O restantes, né? Então, como eu tenho 4 letras, eu tenho 4 opções. Isso aqui seria P de 4, 4 fatorial. Outra ideia seria que para essa posição eu tenho 4 letras disponíveis. Para essa posição, como eu já escolhi uma aqui, eu tenho 3 letras disponíveis. Para essa posição, como eu já escolhi 2, eu tenho 2 letras disponíveis. E aqui sobra só uma. Permutação de 4, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Na letra C, ele pede quantos são os anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem. Então, eles pré-estabeleceu que A e O sempre estão dessa forma e juntas. Qual a interpretação que eu posso fazer? Como A e O sempre vão estar juntas, elas são consideradas uma mesma letra, como se fosse assim, né? Uma letra AO, certo? Estão sempre juntas e nessa ordem, tá? É importante ele falar nessa ordem, tá? Porque se ele não tivesse falado, eu poderia colocar O e A, elas estão juntas, né? Como ele especificou que A e O tem que estar nessa ordem, ela é fixa dessa forma, certo? Então, se eu for pensar agora, como isso aqui é uma coisa só, eu tenho quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. Então, como eu tenho apenas essas 5 letras disponíveis, então eu vou permutar elas, né? Então, P de 5, 5 fatorial. Então, ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120 palavras que eu posso formar contendo essas, no caso, 5 letras. Que no caso considerou o A, O nessa ordem apenas uma letra. Ok? Na letra D, ele pergunta quantos são os anagramas da palavra perdão em que P e O aparecem nos extremos. Tem que interpretar essa sentença aqui dele, né? Porque P e O aparecem nos extremos. Então, eu posso ter P e O, que estão nos extremos. Eu posso ter também O e P, que também estão nos extremos. Então, como eu já tenho fixo quem está no começo ou no fim, pode ser O ou P, ou pode ser P e O, essas 4 que sobram para embaralhar, né? Se eu tivesse fixado P e O, eu teria com P iniciando e O finalizando, eu tenho 4 letras para permutar. Então, eu teria um P4 aqui. Mas eu tenho também OU, né? Eu posso iniciar com O e terminar com P, certo? Então, eu tenho essa situação ou essa situação. Se eu tiver O no começo, P no final, eu ainda tenho 4 letras para permutar. Então, eu teria um P de 4 aqui. Com isso, então, eu tenho o P de 4, que seria 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. E para matemática, esse OU aqui é soma. Então, eu tenho 24 anagramas que começam com P e terminam com O. Então, eu também vou ter aqui P de 4, né? Vou ter mais 24 anagramas que começam com O e terminam com P. Então, eu tenho um total de 48 anagramas, onde P e O aparecem nos extremos. Então, na letra E, ele pede quantos anagramas são da palavra perdão em que as letras P e R, né, esse PER, aparecem juntas, em qualquer ordem, tá? Em qualquer ordem. P e R é uma letra apenas, então eu tenho 4 letras. Essa letra, né, O, A e D para permutar. Então, eu tenho P de 4, é a permutação dessas letras que eu tenho. Então, P de 4, que é a mesma coisa que 4 fatorial, que é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 24. Porém, ele fala que esse PER pode estar em qualquer ordem. Então, ele pode estar PER, pode estar PRE,
RPE e assim vai, né? Várias formas. Então, se eu tenho essas três caras aqui que eu posso embaralhar, porque ele pode estar em qualquer ordem, então para essa situação eu tenho um P de 3 fatorial, porque eu posso embaralhar essas três letras. Então eu tenho que 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, para cada posição que eu tenho dessas 24 palavras, eu tenho que, para essas três letras juntas, eu tenho 6 opções. Uma dessas 24 opções é essa, PER juntas, ADO, tá? Essa aqui é uma das 24 palavras. Observe que esse cara aqui, como ele pode estar em qualquer ordem, eu posso ter PRE seguido de ADO, eu posso ter ERP seguido de ADO. Então, para cada uma dessas posições, dessas 24 palavras, eu tenho 6 opções que esse PER podem ficar, né, juntos. Então, no caso aqui, é multiplicando esse 24 por 6. 24 vezes 6, 144 anagramas que eu tenho com PER que aparecem juntas, porém em qualquer ordem, ok? Nesse segundo exemplo, pessoal, colocando todos os anagramas da palavra ângulo listados em ordem alfabética, como em um dicionário, em que posição da lista estará a palavra agno? Sei lá, essa palavra aqui, no item A. A palavra que a gente tem disponível é a palavra ângulo. Se eu colocar ela em ordem alfabética, como é que ela ficaria? Primeira letra aqui do alfabeto, no caso, é o A, né, que a gente tem na sequência. Então, A, B, C, D, E, F, G. Então, G é a próxima. Então, já foram essas duas, né? H, I, J, K, L. Então, L está aqui. M, N é a próxima. O é a próxima. P, Q, R, S, T, U. Então, essa é a palavra colocada em ordem alfabética, né, tá? A primeira para a última letra em ordem alfabética para a palavra ângulo. Então, nesse item A, a gente pode perceber que é a própria palavra que ele pediu, né? A-G-L-N-O-U. Então, quer dizer que essa palavra aqui, se fosse colocada em ordem alfabética como um dicionário, ela é a primeira a aparecer, né? Ela é a primeira palavra a aparecer, se fosse posto em forma de um dicionário. Na letra B, ele pede essa seguinte palavrinha. Onga, sei lá. Beleza, se você for observar, ela literalmente, essa aqui é o contrário, né? Ó, porque A-G-L-N-O-U. É o contrário, U-O-N-L-G-A. Obviamente, se essa lendo da esquerda para a direita é a primeira letra, primeira palavra do dicionário, se eu ler ela ao contrário, ela vai ser a última palavra do dicionário, certo? Mas qual seria essa última palavra? Que eu tenho que colocar uma posição para ela, tá? Então, vamos ver quantos anagramas eu consigo fazer com essas letras disponíveis. Quantas letras eu tenho disponível da palavra ângulo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o total de anagramas que eu tenho é o P de 6, que é o 6 fatorial. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Então, é 720ª palavra. Como é que fala isso? Deixa eu pesquisar. 720ª palavra desse dicionário, ok? A posição que eu busco é da palavra ângulo, certo? Então, a gente já sabe quem é a primeira palavra, quem é a última palavra. Agora, quero buscar qual seria a posição dessa palavra ângulo se eu colocasse todas essas letras, né, em ordem alfabética. Primeiro, eu tenho aqui A, G, L, N, O, U são as letras em ordem alfabética. Primeiro eu tenho que ver que a primeira letra em ordem alfabética é a letra A. Para essa palavra ângulo que eu estou buscando, ela contempla, né? Ela é a primeira palavra, ok. Em ordem alfabética, sempre da esquerda para a direita, a próxima letra seria G. Então, vê que ela não contempla, né? Se eu fosse buscar, quem já buscou um dicionário vai perceber que eu estou na seção de A seguida de N.
Aqui é A seguida de G. Então, existem várias palavras que iniciam por A seguido de G. Então, se eu utilizei duas letras aqui, faltam 4 letrinhas aqui para mim. E essas 4 letras, eu posso permutá-las. Seria um P de 4, que é 4 fatorial. Que nada mais é que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24 palavras que começam com A seguida de G. Ok? Não contemplei, ainda não cheguei nessa parte aqui. A seguido de, qual que é a próxima letra? L. Então, A seguido de L. Não contempla, né, esse setor que essa palavra está. Então, existem mais outras palavras que começam em A e é seguida de L. Então, isso aqui é um P de 4, que é 4 fatorial, que a gente acabou de calcular, que são 24 palavras também que iniciam com A seguida de L. Não contempla o que eu cheguei aqui. Então, qual que seria? A, qual que é a próxima letra? N. Beleza? Contempla? Sim. A seguida de N. Então, já contemplou essa aqui e essa aqui. Em ordem alfabética, como eu não posso repetir esse A e esse N, qual a próxima letra em ordem alfabética? Sempre olhando da esquerda para a direita. É o G. Contempla aqui pra gente, na palavra ângulo? Contempla. Então, A, N, G está ok. Então, já contemplou essa. Qual que seria a próxima letra, colocando em ordem alfabética, da esquerda para a direita? Seria o L. Contempla minha palavra? Não, porque aqui seria o U. Então, quantas são as palavras que iniciam por A, N, G, L? Se eu usei 4 palavras, se eu usei 4 letras, faltam 2 ainda disponíveis. Então, esse aqui seria um P de 2, que é 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que vai dar 2, né? Então, são 2 palavras que começam por A, N, G, L. Beleza? Então, qual que seria a próxima? A, N, G, em ordem alfabética, seria o O. Contempla minha palavra? Ainda não, né? Então, ainda existem outras palavras que iniciam por A, N, G, O. Quantas letras eu tenho disponíveis? 2 também. Isso aqui é P de 2, 2 fatorial, que vai dar 2 vezes 1, que eu tenho mais 2 palavras que iniciam por A, N, G e O. Qual que seria a próxima letra em ordem? A, N, G e depois U. Contempla? Contempla. Então, essa aqui já está ok. Colocando em ordem alfabética, qual que é a próxima? L. Contempla? Sim. Qual que é a única que sobrou? O O. Lembrando que chegamos na nossa palavra ângulo e ela é uma das palavras, né, que está no dicionário. Então, ela tem a sua posição. Então, isso aqui é uma palavra ainda, né? Então, ela é uma palavra. Então, qual que seria a posição dela se eu listasse todas essas 720 letras que a gente calculou, né? 720 palavras desse dicionário. Qual seria a posição dessa palavra ângulo? Então, 24 mais 24, 48, mais 2, 50, mais 2, 52, mais a própria palavra ângulo, 53. Ela é a 53ª palavra desse meu dicionário. Ok? Vejamos agora permutações com repetição. Até o momento, vimos palavras que cada letra repetia apenas uma vez, né? Ela era única. No caso desse exemplo aqui, quantos são os anagramas da palavra batata? Observe que nessa palavra eu tenho o A repetido 3 vezes, coloquei ele aqui de cores diferentes para representar a diferença entre esses As aqui, tá? E 2 T's. Repare que a palavra batata, se eu trocar esses 2 As aqui de lugar, esse roxo por esse preto, a palavra continua sendo a mesma. Se eu trocar esse roxo por esse verde aqui, a palavra continua sendo a mesma também. Então, percebe-se que não faz diferença, não me mostra e não tem um anagrama novo, uma palavra nova, se eu troco as posições, essas posições fixas do A. Mesma coisa acontece com o T. Se eu trocar esses 2 T, não forma uma palavra diferente para mim. Primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: quantos são os anagramas que eu consigo com todas essas letras? Então, se eu tenho 6, eu tenho P de 6 anagramas que eu consigo formar com essas 6 letras. Pensando o seguinte, que a troca desse A não produz para mim um novo anagrama, tá? Então, esses As aí para mim,
eu permutar eles, trocar de posições, não altera a palavra para mim. Então, se eu pegar a permutação desses 3 caras aí, das letras A, não faz um novo anagrama. Da mesma forma, né, esse T para mim. Esses T's, se eu permutar esses 2 caras, não altera, não me dá uma palavra nova. Então, pensando o seguinte, que para cada uma dessas P de 6, esses anagramas que eu tenho, esse P de 3, que é os valores de A, o P de 2, que são os valores para T, não altera essa palavra. Então, eu vou ter que dividir esse resultado por, no caso, as trocas do A por P de 3. E a mesma coisa com os T's, tá? Vou ter que dividir todos esses anagramas por P de 2. Então, nada mais, nada menos que essas repetições dos A's e T's na palavra batata produz para mim P de 6 sobre P de 3 vezes P de 2. Então, produz para mim 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Eu posso expandir esse 6 fatorial como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que eu posso expandir qualquer fatorial e parar também ele em qualquer momento que eu quiser. Lembrando que tem que deixar o fatorial no final, a exclamação. Dividido por 3 fatorial vezes o 2 fatorial, 2 vezes 1. 3 fatorial cancela com 3 fatorial, que vai dar 1, dividindo esse por esse, né? 4 dividido por 2 dá 2. 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60. Dividido por 1, 60 anagramas que eu consigo falar, que eu consigo produzir com a palavra batata, ok? De forma geral, o número de permutações de n elementos, dos quais alfa é um tipo, beta é outro tipo e gama é outro tipo, com esses tipos, né, sendo igual à quantidade de letras que eu tenho, é dado por permutação dessas n letras com as repetições alfa, beta e gama. Isso é igual a n fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes gama fatorial. Ou seja, é o fatorial da quantidade de letras dividido por cada repetição de letra. No nosso caso aqui, o P de 3, que é o 3 fatorial, porque existem 3 letras A. P de 2, que é o 2 fatorial, porque existem 2 letras T, certo? Ou seja, esse alfa nosso seria 3 e esse beta nosso seria 2. Nesse exemplo 3, quantos são os anagramas da palavra arara? Observe que na palavra arara eu tenho o A, ele repete 3 vezes, e o R repete 2 vezes. Então, eu tenho 5 letras aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui seria P de 5, sendo que meu A repete 3 vezes e o meu R repete 2 vezes. Então, permutação de 5 letras, sendo 3 delas repetidas, 2 delas repetidas. Isso vai produzir para mim 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3. Eu vou querer parar aqui esse fatorial porque eu sei que tem esse cara aqui embaixo que eu posso cancelar ele. E 2 fatorial é 2, ok? Então, eu posso cancelar 3 fatorial com 3 fatorial. Simplificar 4 por 2, que vai dar 2. 5 vezes 2, 10. Eu tenho apenas 10 palavras, 10 anagramas com as letras da palavra arara. Nesse exemplo 4, quantos anagramas da palavra camarada começam por A? São 8 letras. Observe que eu tenho 1, 2, 3, 4 letras A. Tanto faz qual delas eu posso começar, porque todas são a mesma. Então, fixando a letra A no começo, eu tenho essas seguintes letras para permutar. Observe aqui para agora essas 7 letras que restaram aqui, né? Que o meu A, ele repete 3 vezes. Então, para fixado esse A aqui no início, eu tenho para as restantes uma permutação de 7, sendo que 3 dessas letras repetem, que é o A. Então, eu teria aqui 7 fatorial dividido pelas repetições, que é o 3 fatorial. Então, aqui eu posso expandir o 7 fatorial até chegar ao 3 fatorial para poder cancelar. Então, tenho 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que eu sei que eu posso cancelar esses dois aqui. Isso para mim é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar um total de 840 anagramas que eu consigo fazer com a palavra camarada, sendo que elas começam pela letra A.
Então é isso, meus aprendedores. O vídeo termina aqui. Eu peço que vocês compartilhem, curtam, comentem, mostrem para um amigo, assine o canal para ajudar aí o professor Tubarão. Beleza? Até a próxima! Você não veio primeiro no final para ver isso aqui não, né? Tem que assistir o vídeo. É importante o conteúdo.